Aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus nessa noite com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de grande alegria estar aqui para pregarmos a palavra do Senhor. Mas antes de pregarmos, eu gostaria de cantar uma parte de uma canção com os irmãos, pedindo para que o Senhor fale conosco. Será que você pode levantar uma das mãos e dizer: Senhor, fala comigo nessa noite. Diga: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser tocado por ti. Eu quero não só vir aqui ser um espectador, mas alguém que te adore em espírito e em verdade, alguém que sente a tua presença, que é tocado pela tua presença. Pai, nessa noite nós declaramos céus abertos sobre a IBN Vinho Novo. 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 Céus abertos sobre este lugar, para que possamos desfrutar da tua presença. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Vamos cantar mais uma vez. Abra os meus ouvidos, vamos lá. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, abre o meu coração, abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Mais uma vez, abra os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Quantos querem sentir teu amor? Erga suas mãos aos céus e vamos declarar: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Galera do louvor, valeu. Fica comigo aí, varão, vamos pregar junto aqui. Fica comigo, pedido. Tamo junto. Domingo passado eu pude ouvir aqui a palavra. O pastor Daniel trouxe uma palavra e uma frase me chamou muita atenção. É para trocar? Tá ruim minha voz aí, né, irmão? Aleluia. Meu Deus. Olha. Aleluia.
Glória a Deus. E ele disse que aceitar a Jesus não custa nada, mas seguir a Jesus custaria tudo. E quero partir deste entendimento, pois essa palavra já estava semeada no meu coração para essa conferência. Karina terminou aqui dando os avisos sobre acerca de seguir as nossas redes. Siga a rede social da nossa igreja. E é algo muito comum nos dias de hoje para nós, é muito natural. Seguirmos uma página, seguirmos uma personalidade, uma banda que nós gostamos, seguir algum tipo de influência em alguma área como nós precisamos. Muitas pessoas seguem a doutora Cristiane pelas dicas que ela dá de psicologia. Muita gente segue alguma personalidade que fala de viagens. Muitas são as pessoas que nós seguimos. E uma coisa que eu percebo é que quando alguém posta um conteúdo também que nós não gostamos ou não achamos certo, nós vamos lá e deixamos de seguir, deixamos de curtir. Nós damos aquele dislike. Estava pensando sobre isso, sobre seguir Jesus. Pensando na perspectiva de que seguir Jesus não pode ser uma ação feita de qualquer forma. Não tem como seguir Jesus do nosso jeito. Não tem como seguir a Jesus usando os nossos padrões. Nessa noite eu quero compartilhar o padrão bíblico de como devemos seguir a Jesus. Porque para nós nos movermos, vivermos e nele existirmos, conforme Atos capítulo 17, versículo de número 28, quando Paulo está ali em Atenas defendendo a fé, falando acerca do Deus invisível, de um altar invisível que tinha ali de adoração, e que ele disse: olha, esse Deus que vocês adoram, o Deus invisível, este é o nosso Deus. Quero falar sobre essa questão de seguirmos Jesus de uma forma bíblica, cristocêntrica, para que nós possamos verdadeiramente vivermos um 2023 de frutificação. Mas essa frutificação não é uma frutificação de bens, de recursos, é de almas. É uma frutificação da expansão do reino de Deus. Essa frutificação não fala sobre nós, mas sobre Ele. E sobre Ele nós anunciamos: Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e dá uma nova vida para as pessoas. Não dá para seguir Jesus de qualquer forma. Porque às vezes nós caímos no engano de acharmos que seguir Jesus do nosso jeito está tudo bem, afinal Ele nos ama, afinal Ele me entende, afinal Ele me conhece. Sim, Jesus nos ama, Jesus nos conhece, Jesus nos criou, nos conhece antes da fundação do mundo. Mas Ele estabelece alguns princípios para que nós possamos ter bom êxito em caminharmos em comunhão e adoração com Ele. Quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. E atenção, cadê os jovens e adolescentes? Dá um glória a Deus bem forte aí. Ô glória. Cadê os jovens há muito tempo aí? Diga aleluia. É aquela galera com mais de 35, 40 ali. Aqueles jovens persistentes com mais de 40, diga glória a Deus. Olha. Uma coisa eu tenho aprendido: quando Deus quer usar uma pessoa, não importa a sua idade, o que importa para Deus é a nossa disposição. Tem alguém disposto a pregar o Evangelho aqui nesse bairro em 2023? Pode dar um aleluia bem forte. Vamos ler a partir do versículo de número 25. Quero convidar vocês a ler o 25, 26, 27 e o 33. No 3 todos vamos ler. 1, 2, 3, leiam. A seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, própria vida, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Vamos lá de novo. E qualquer que não levar
27, por favor. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim. Versículo 33. Aleluia. É muito forte isso que Jesus diz: não podem ser meus discípulos. Versículo 33 do mesmo. 1, 2, 3, leiam. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações. Nós queremos sentir a tua presença e sermos habilitados, capacitados, para que haja mesmo um tempo de expansão do reino de Deus neste bairro. Pai, aqui em todos esses circunvianças, Pai, essas ruas, Pai, essas praças, as casas, recebam a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e que haja, Senhor, um grande mover de salvação aqui na região do Moinho. Quem crê nisso pode dizer um glória a Deus, pode dizer um aleluia, pode dizer bem forte: eu creio. Eu também creio. O texto que nós acabamos de ler apontam para ao menos 3 demandas que nós devemos ter para seguirmos a Jesus: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Os versículos apontam algo que deve mexer com o nosso coração e a forma com a qual nós vivemos o Evangelho de Jesus. Para cada demanda apresentada, uma orientação, e é a mesma orientação para as 3 frentes. Se vocês não demonstrarem um tipo de amor, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não demonstrarem um tipo de sofrimento, não podem ser meus discípulos. Se não apresentarem um tipo de desapego, não podem ser meus discípulos. Uma coisa que o texto deixa clara, que sem exceção, para que nós possamos nos mover, viver e existir nele, nós devemos simplesmente colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto de Mateus 6 nos apresentam demandas de vestida, demandas de comida, demandas de preocupações, mas Jesus está dizendo claramente: se eu for colocado em primeiro lugar, e o meu reino em primeiro lugar, tudo aquilo que vocês precisam será acrescentado. Não há como receber acréscimo sem ter prioridade. Não há como experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para nós, se não houver uma priorização. Jesus deve ser o primeiro em nossas vidas. Todo aquele que coloca Cristo em primeiro lugar, experimenta algo que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais penetrou no seu coração. É isso que você experimentará se Jesus for o primeiro da sua vida. Jesus tinha sim muitos seguidores, mas a questão é que fica muito claro que nem todos eram verdadeiramente seus discípulos. Afinal, Jesus, ao caminhar pela terra, cumprindo o seu ministério, efetuou muitos milagres, efetuou muitas maravilhas, e as multidões seguiam a Jesus quase sempre por causa dos benefícios a qual Jesus concedia àquelas pessoas: pães, peixes, curas, libertações.
Jesus era alguém realmente que estava impactando a sua geração naquele momento da história com algo diferente. Uma clara manifestação do reino de Deus estava visivelmente sendo contemplada. Cegos viam, coxos andavam, surdos ouviam, pessoas eram alimentadas, não só o seu corpo, mas também a sua alma. Não era uma religião falida, não era um discurso de um novo Messias, não, era o próprio Deus expandindo o reino dele. O texto no versículo de número 25 vai dizer: grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões aqui nos revelam algo muito interessante. Multidões aqui é o exemplo claro de que é possível seguir Jesus sem compromisso. É possível seguir Jesus simplesmente pelos seus benefícios. É possível seguir Jesus simplesmente de ouvir, de vir a um culto, de participar de algo. Seguir Jesus, olhar, contemplar e até receber daquilo que Ele está fazendo. Mas Jesus não nos chama simplesmente para participarmos de uma multidão. Jesus quer de mim e de você um tempo de exclusividade, de intimidade, para que possamos impactar essa terra. Não dá para impactar essa terra orando 10 minutos. Não dá para impactar essa terra distante da palavra. Não dá para impactar essa terra sem jejuarmos, sem colocarmos a boca no pó e clamarmos: Senhor, venha sobre nós, derrama o Teu Espírito sobre a Tua carne. Sabe, meu irmão e minha irmã que está aqui, nós precisamos nos mover em Deus. E nós só podemos nos mover em Deus se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não há avivamento se não houver intimidade. Não há avivamento se não houver algum tipo de renúncia, sacrifício e desapego. Ser multidão, irmãos, não é difícil. Mas vir para o meio é um grande desafio. Mas eu rogo ao Senhor da Seara nessa noite que Ele manifeste e queime coração de servos aqui, para um novo tempo na sua vida. Aonde você estiver, você será a boca de Deus. Aonde você estiver, você vai ser um canal de bênção. Você vai ser luz do mundo. Você vai ser sal da terra. Você vai ser uma testemunha de Jesus. Uma coisa que nós precisamos sondar o nosso coração aqui é: nós somos multidão ou discípulos? Seríamos multidão ou discípulos no estado da nossa vida atual? A salvação realmente ela é de graça, mas ela não foi barata. Jesus, através do seu sacrifício, nos reconcilia com o Pai. O grande amor se manifesta e nos conecta novamente ao Salvador, ao Criador de todas as coisas. A graça manifesta é o Evangelho pregado, o Evangelho vivido. A grande comissão e o grande mandamento nos apontam para o amor que nós devemos ter por Deus e o amor manifesto que devemos ter pelas pessoas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, ao próximo como a ti mesmo. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amamos a Deus. E logo quando somos amados por Deus, somos reconciliados em Deus. E se somos reconciliados com Deus, automaticamente devemos manifestar o seu reino amando pessoas. Porque nós só estamos aqui nessa noite porque o amor dele se manifestou em nós através da pregação do Evangelho. E quantos podem levantar uma das mãos e agradecer ao Senhor pela salvação que te alcançou? Aonde estão filhos gratos aqui, que vão erguer a voz e dizer: obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício. Obrigado, Senhor, por tão grande privilégio de pregar a Tua palavra. Certa vez uma pessoa me perguntou: pastor, qual é o melhor método para pregar o Evangelho? Qual é o melhor curso para pregar o Evangelho? Qual é a melhor faculdade de teologia? Pastor, me fala, me dá o caminho das pedras.
Eu disse, a melhor forma de pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Não existe uma fórmula, existe uma atitude e uma resposta. Só viveremos algo poderoso, ou só manifestaremos este Deus poderoso, quando nós vivermos aquilo que nós cantamos, pregamos e desfrutamos todos os dias. Mas vamos lá para o texto. Quero convidar vocês a pensar sobre esta demanda, a qual eu pontuei com vocês aqui. Mas antes de falarmos do texto de Lucas, capítulo de número 14, quero falar sobre algo que nós precisamos aprender sobre o reino de Deus. Quero ler com os irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 57. Uma coisa que eu acho enquanto você abre a sua Bíblia é que Jesus não precisa de fã-clube, Jesus não precisa de páginas, Jesus não precisa, de seguidores fakes, Jesus não precisa simplesmente de pessoas bajulando Ele. Jesus não se importa com isso. O que Jesus quer é filhos arrependidos que querem viver o Evangelho, querem viver a palavra de Deus e muito mais, viver para a glória dEle. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse o Senhor vai participar ali de um momento de diálogo com algumas pessoas. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, versículo 58. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segura o texto aí. Jesus está dizendo simplesmente que aquele que o quisesse seguir por interesse não teria bom êxito. Jesus está dizendo, o meu reino é coisa celestial, é divina, é no céu. Aquele que quer me seguir, porque olha, eu não tenho onde deitar, eu não tenho, um lugar fixo para estar, eu não possuo nada nessa terra, não vim manifestar nada dessa terra, mas uma coisa eu vim fazer, é revelar o meu Pai, aleluia. E Jesus está dizendo, se você está me seguindo simplesmente para ter conforto, não é esse o caminho. Jesus, quando salva alguém, não é para acomodá-lo, é para incomodá-lo para fazer a diferença. E disse-lhe, as raposas têm covis e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não me siga por interesse, em outras palavras. Não me sigam por interesse. Próximo versículo. E disse o outro, Jesus está falando aqui com outra pessoa. Jesus agora está falando, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não que o pai dessa pessoa estivesse morto, mas essa frase é declarada porque ele disse, me deixa viver os dias com meu pai, me deixa desfrutar da minha família primeiro, então eu vou te seguir, mas primeiro me deixa desfrutar da minha família, desfrutar, daquilo que eu vou viver com ele, as lembranças, e depois que ele morrer, quem sabe eu te sigo. O que nos aponta uma motivação errada. Muitas vezes nós pensamos que nos mover em Deus, nos mover em Cristo, é termos tudo aquilo que precisamos. Mas nos mover em Cristo, na verdade, é fazer tudo o que Ele quer, para a glória dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Não existe outro objetivo para a minha vida e sua vida a não ser viver para a glória dEle. (59), por favor. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Sabe, meu irmão, minha irmã, é possível vivermos o Evangelho do Reino e desfrutarmos da nossa família, desfrutarmos de todas as coisas. O que precisa, na verdade, em nossos corações é priorizar o reino de Deus. Versículo de número 60, por gentileza.
Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, porque essa é a nossa prioridade, anunciar o reino de Deus. Essa deve ser a nossa motivação, anunciar o reino de Deus. 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu terminar minha faculdade primeiro, Jesus. Não, Jesus, deixa eu fortalecer melhor a minha empresa. Não, Jesus, deixa eu melhorar, deixa eu evoluir. Irmãos, eu sou a favor, totalmente favorável a desenvolvermos, a avançarmos, a crescermos. Mas o que vai ser tudo isso diante do juízo final? O que vamos apresentar ao Senhor? Coleção de cultos ou almas? Coleção de conferências ou almas? Sabe, irmãos, nós realizamos porque cremos na glória de Deus. Deus se manifesta, Deus fala. Mas o que eu estou dizendo e compartilhando com os irmãos é que você percebe nessas palavras que nós lemos que não tem como seguir Jesus de qualquer forma. Não tem como. Não tem como seguir Jesus de qualquer maneira, do nosso jeito, do nosso tempo, com o resto que nos sobra. Afinal, quem é que te dá força para trabalhar? Força para conquistar? Força para ser, sabe, bonito desse jeito? É o próprio Deus que te dá e te concede todas as coisas. Acaso vocês não se lembram do texto que diz que nada nos é dado se primeiro do céu não for concedido? Seguir Jesus vai requerer de nós, como o pastor Daniel disse mesmo, tudo. Porque não tem como viver meio o evangelho. Não tem como viver um evangelho simplesmente ralo, simplesmente superficial. Então voltamos no texto de Lucas 14, a partir do versículo, coloca aqui no telão por favor, novamente. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 26. Aleluia. Eu gosto muito deste texto. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 26. Quero convidar a igreja a ler comigo, por gentileza, no 3, hein? 1, 2, 3, vamos ler! Que desafio! Irmãos, eu tenho 2 filhos, uma está até aqui, a Vitória, minha linda, e o Lázaro Júnior, que está ali com a mãe dele naquela sala anexo ali. Irmãos, eu amo meus filhos, amo a minha esposa, amo também aquilo que eu tenho como propósito, que é pregar o Evangelho, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho. Mas Jesus está dizendo que eu devo, ainda que eu ame tudo isso, ainda que eu goste muito daquilo que eu faço, eu devo ter em mente, no meu coração, que eu preciso colocá-lo em primeiro lugar. Afinal, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se alguém vem a mim e não apresenta esse tipo de amor, então não pode ser meu discípulo. A palavra aborrecer aqui, ela fala de uma definição de preferir, de colocar acima de Cristo, acima do reino. Aquele que pega essas coisas simplesmente terrenas e coloca acima, simplesmente questões emocionais, e coloca acima dele.
Afinal Ele é o amado da nossa alma. Afinal Ele é o que nós desejamos toda manhã, nós desejamos toda tarde, nós desejamos toda noite, nós desejamos a presença dEle. Então devemos amá-lo, não simplesmente de discurso, mas com atitudes e com muito foco. Porque é fácil nós amarmos coisas ao invés de amarmos ao Senhor. É fácil nós amarmos coisas externas, quando nossos olhos deveriam estar no autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos livra do engano nessa noite, nos livra da religiosidade que nos afasta de Ti. Abre o nosso entendimento, para que nós possamos colocar o nosso amor no lugar certo, na fonte certa. Pai, nós queremos amá-lo como o Senhor é. Nós não queremos amar a Deus somente quando as coisas vão bem. Nós não queremos amar a Deus só se a conta está azul. Nós queremos amar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Todas e qualquer, adversidades. Se as coisas estão bem, glória ao nome do Senhor. Se as coisas não vão bem, glória ao nome do Senhor. Se a conta está no azul, glória ao nome do Senhor. Se não está indo tudo bem, glória ao nome do Senhor. Nós não adoramos e amamos a Deus pelo que Ele faz. Nós o adoramos e buscamos por quem Ele é. E não vai mudar. Ele é Senhor dos senhores. Nós adorando ou não adorando Ele, eu quero dizer que Deus continua sendo quem Ele é. Tem uma canção que muitos cantam: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Meu irmão, mas viver isso na prática, a gente bate o dedinho na quina da mesa e já quer perder a estribeira. O leite derrama no bule, no fogão, a esposa já quer voar, aquele trem na parede. Um cara dá uma fechada na gente no trânsito, a gente já fala todos os palavrões gospels possíveis. Percebe, meu irmão, que muitas vezes nós estamos carnais demais para vivermos esse tipo de evangelho? Porque viver esse tipo de evangelho é para discípulo. Viver esse tipo de evangelho não é para multidão. Viver esse tipo de evangelho não é para pessoas que professam a fé simplesmente, mas são para aquelas que nasceram de novo. E aonde estão os nascidos de novo aqui nessa noite, e podem dar um glória a Deus, podem dar um aleluia, pode dizer: eu faço parte desse time de discípulos, time de servos. Eu não sou multidão, eu sou filho de Deus. Lucas 14, versículo de número 27. Vamos ler juntos. Enquanto vocês leem, vou tomar uma água aqui, viu? No 3, hein? 1, 2, 3, leiam. Qual o significado de carregar a cruz neste contexto? Para a cultura da época, a cruz era um símbolo de rejeição e humilhação, maldição. Um sujeito que carregava a cruz havia sido banido da sociedade porque era considerado perigoso, uma ameaça a todos. Jesus está falando que aquele que quer ser o seu discípulo deve apresentar esse tipo de sacrifício. Carregar a cruz não é para jogar, não, é para carregar. Não é para emprestar a cruz, é para carregar. Carregar a cruz é saber que sim, o mundo vai nos rejeitar, vai nos humilhar, vai nos perseguir por causa de Jesus, mas não tem problema, já estamos crucificados com Cristo, já não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Carregar a cruz é entender que o propósito é maior que a minha necessidade. Quando eu carrego a minha cruz, eu deixo de lado a minha vontade para que seja feita a vontade dele. Quando eu carrego a minha cruz, logo eu estou crucificando a minha vontade para fazer a vontade dele. E a palavra de Deus vai dizer que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Ah, pastor, não está dando nada certo. Você é discípulo, você está carregando a cruz, então a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Sucesso para o Senhor não é aquilo que possuímos, mas é o quanto nós nos aproximamos dele, carregando a nossa cruz.
Isso é sucesso, na ótica de Jesus, porque aquele que carrega a cruz, pode ser discípulo, mas quem não carrega, não pode ser discípulo. Essa palavra eu trago à igreja com a intenção mesmo de despertarmos todos nós para a responsabilização da evangelização da onde nós tivermos. E se nós estivermos com o coração amando ao Senhor, se nós estivermos ali carregando a nossa cruz e cumprindo o nosso propósito, automaticamente a nossa pregação será pelo exemplo, a nossa pregação terá autoridade, a nossa pregação terá poder. Então, meu irmão, onde você estiver, eu estou com uma dor de cabeça, não, antes de oferecer um remédio, impõe as mãos sobre a pessoa, ore por ela, declare a manifestação do reino, seja curada em nome de Jesus. Eu estou depressivo, eu estou depressiva, não importa, feche os seus olhos, o Senhor vai te libertar agora, porque os sinais seguirão aos que creem. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 33. O primeiro passo é uma demanda de amor, amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda demanda é a demanda do sacrifício. E quando eu digo sacrifício, não são coisas tolas, eu falo de sacrifícios espirituais, sacrifícios de edificação pessoal. E aqui nos apresenta, eu creio que o maior de todos os desafios. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, leiam. Assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. E está aí uma coisa, meu irmão, que a gente gosta, é contemplarmos aquilo que nós temos. Nos apegamos muitas coisas terrenas, não é verdade? Nos apegamos a tantas coisas naturais. Certa vez eu fiz um gabinete com um casal e eu achei tremendo aquele gabinete. Eles chegaram de cara amarrada, sentaram na minha frente e disseram: pastor, não dá mais. Eu falei: quê? Por quê? Ela quebrou meu controle do PlayStation. Eu falei: você trouxe o outro aí? Ele falou: por quê, pastor? Porque eu quero quebrar o outro. Eu quero quebrar o outro. Ele achou que o casamento dele tinha acabado porque a mulher tinha quebrado o controle do PlayStation. Eu falei para eles trazer o PlayStation para eu então quebrar, ou doar para uma instituição que precisa. Sabe, irmãos, às vezes somos apegados a coisa. O carro vai lá, a mulher dirige, dá uma arranhadinha no carro, o céu acabou, meu Deus, o mundo acabou, ai meu Deus. Sério mesmo? Estou cansado de comer arroz com ovo aqui, com salada, Senhor, não aguento mais. Sério mesmo, irmãos? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para vós outros. O que eu penso que esse texto de Lucas 14, 33 apresenta essa total demanda de renúncia, e ela só pode ser praticada quando eu tenho contentamento naquilo que Deus já fez pela minha vida. De manhã eu cantei uma canção, quando Jesus estendeu sua mão. Vamos lá. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem nós éramos? Olha o que a música fala. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Precisamos ser contentes naquilo que Deus já fez pela nossa vida. Estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, éramos por natureza inimigos de Deus, estávamos desgarrados, estávamos perdidos, errantes, mas Ele nos atraiu com cordas de amor, Ele nos salvou e nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos ama, nos abraça, nos acolhe, e isso deveria ser suficiente. Vou dizer novamente, isso deve ser suficiente. Porque se nós não temos algo, se nós não possuímos algo,
que temos pedido para Deus é que na visão de Deus nós não precisamos disso ainda. Se Deus não nos entregou determinada coisa, é porque aos olhos dele nós não precisamos dela mais, ou ainda não precisamos. Irmãos, que desafio! Isso mexe comigo, isso mexe com você. Como assim desapegar, renunciar a essas coisas, pastor? Abandonar essas coisas? Olha, pastor, eu gosto muito. Meu irmão, volta a frisar. É claro que Deus ama a prosperidade do seu povo. Nós somos mais que vencedores. Nós somos pessoas que prosperamos em Deus. Somos pessoas que Deus derrama da sua graça, bondade e misericórdia. Mas uma coisa é certa: tudo que Cristo já fez na cruz é suficiente para sermos felizes e contentes. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Você pode dizer aleluia por isso? Tudo que você tem é suficiente. Sabe? Para nos movermos, e eu creio nesse mover, para nós frutificarmos, avançarmos, nós devemos apresentar essa demanda de amor. Jesus é o primeiro. Devemos demonstrar essa demanda de sacrifício. Eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus. E essa demanda do desapego, sabendo que tudo que eu possuo vem dele, mas também volta para ele. Sabendo que tudo que eu possuo é suficiente. Porque haverá um dia em que nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, e vai ter valido a pena tudo aquilo que nós enfrentamos aqui nessa terra. Vai haver um tempo que nós vamos encontrar com Ele, estaremos face a face, e o veremos como Ele realmente é. Quantos esperam por esse dia e podem dizer aleluia? Hebreus 12:2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nessa noite eu quero orar por você, jovem, adolescente, homem, mulher que está aqui, porque o convite nessa noite é para que você ame o Senhor acima de todas as coisas. Assuma a sua responsabilidade de levar a sua cruz, e ter a responsabilidade também de abandonar tudo aquilo que tem roubado a presença e o foco de Deus na sua vida. Deus quer que nós abandonemos aquilo que simplesmente tem tirado o nosso foco, porque quando o nosso foco foi alinhado com o foco de Deus, não haverá limites para aquilo que nós vamos viver aqui nessa terra. Eu gosto de dizer que nós recebemos grandes milagres, sinais, maravilhas. Eu me maravilho com o Cristo que nos salva, nos abençoa, nos prospera, nos acrescenta. Mas eu creio que o maior milagre que nós podemos contemplar com os olhos naturais são pessoas que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, tendo o seu nome escrito no livro da vida, e então já não mais criaturas, filhos de Deus, filhos da eternidade. Então o convite é para você que quer verdadeiramente este compromisso de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Porque muitos de nós corremos o risco de chegarmos diante dele e falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fui no culto, em teu nome, sabe, eu fiz um monte de coisa. Jesus fala: mas eu não te conheço. Porque para que sejamos discípulos, há uma demanda de amor, uma demanda de sacrifício e uma demanda de desapego. Se você quer receber esta oração com o compromisso de buscarmos juntos, não é fácil vivermos esta verdade bíblica de sermos verdadeiramente filhos de Deus e discípulos dele. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Porque dele,
por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode cantar isso conosco? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Levanta as tuas mãos comigo e vamos dizer a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos, os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis e quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. Declara a Ele a glória. Senhor, nos ajude a te amar mais e mais. Senhor, nos ajude a carregar a nossa cruz. Nos ajude, Senhor, a viver esse desapego das coisas naturais e terrenas. Nos ajude a carregarmos a nossa cruz, Senhor. Andarmos em santificação, andarmos, Senhor, em purificação. Nos ajude, Senhor, a te amar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento. Nos ajude a vivermos o Evangelho, Senhor. Pai, eu abençoo este homem, esta mulher que está aqui. Eu abençoo esse jovem, esse adolescente. Que nós possamos nos mover no poder do Espírito Santo. Que haja um comprometimento, Senhor, em praticar a Tua palavra. Que não sejamos simplesmente meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Você pode repetir comigo: Senhor meu Deus, nessa noite eu me comprometo a ser um discípulo que vive a Tua palavra, que Te ama de coração, que leva a cruz e que renuncia às coisas terrenas. Diga bem forte: eu quero viver para a Tua glória. Diga: eu quero viver para o Teu louvor. Me ensina a viver a Tua palavra. Assim, Pai, eu oro e abençoo os Teus filhos. E aqueles que recebem podem dizer amém, podem dizer glória a Deus, podem dizer aleluia. Vamos celebrar aplaudindo ao nome do Rei da Glória.